visto que nenhum desinfetante apresenta todas as características desejáveis, então nós temos que escolher o melhor. E mais do que isso, temos que escolher qual é a técnica de desinfecção. Pessoal, qual é o melhor na nossa realidade, em função da nossa disponibilidade financeira para utilizar e em função também da disponibilidade financeira do proprietário, né? E em função também do que o ambiente oferece. Então, em função de tudo isso, nós devemos levar em conta qual forma de desinfecção que nós vamos utilizar. Nesse contexto, existem algumas técnicas, entre elas a que chama de pedilúvio. O termo pedilúvio lembra justamente, né? O lúvio aí seria imergir o pé. Então, o pedilúvio, via de regra, é feito com uma solução desinfetante líquida, onde nós imergirmos o pé ou a bota que nós vamos estar trabalhando, de preferência uma bota impermeável, sem furos, e a ideia é que esse desinfetante remova os micro-organismos presentes para evitar a sua transmissão de um local para outro. Na prática, pé de luva é muito utilizado em ambientes onde nós vamos trabalhar, por exemplo, com granjas, né, com suínos, onde a inserção de um vírus ela causa um problema bastante grande. Com relação a pé dilúvio, existem variações que não apenas vão receber substâncias líquidas, muitas vezes, né, o formaldeído faz parte dos pé dilúvios, mas muitas vezes também esse pé dilúvio pode receber elementos secos. Então, por exemplo, a Escola Agrícola Visconde da Graça, antes da entrada dos aviários, ela tem uma estrutura que vai receber um produto, nós vamos ver depois, chamado óxido de cálcio, cal. Então é uma estrutura seca, um desinfetante seco, que vai se aderir ao solado dos calçados e dessa maneira fazer o processo de desinfecção. Entre o totalmente seco e o bem molhado, ou entre o líquido e totalmente seco, nós temos o intermediário. Então, com a questão do surgimento, né, do SARS-CoV, da Covid-19, existe hoje não dá para dizer que é pé-dilúvio, mas os anteparos, a gente faz a desinfecção da sola dos sapatos, que nada mais é do que uma esponja relativamente grande embebida em material desinfetante, cuja finalidade é a destruição de vírus e dessa forma evitar que as pessoas que potencialmente estão carregando o vírus nos sapatos entrem em locais onde esse vírus não estaria presente. Então isso é uma proposta que a própria universidade faz para os seus ambientes onde vai ter as aulas práticas, alguns comércios estão aplicando, aeroportos, né, também utilizam para a finalidade de diminuir a possibilidade do ingresso, da inserção do vírus no local onde ele não existe. No mesmo raciocínio, né, na mesma toada, existe o chamado rodolúvio. Então o rodolúvio é uma estrutura cuja finalidade é fazer desinfecção dos pneus dos veículos que vão adentrar ou numa granja ou numa fábrica de produtos de origem animal ou utilizado entre diferentes estados, diferentes cidades, quando se faz um cordão sanitário, uma barreira sanitária, com a finalidade de que se faça a desinfecção dos pneus, minimizando a chance também do carreamento de bactérias ou de vírus, ou até em alguns casos de fungos, né, para ambientes que tem um cuidado diferenciado e cujo surgimento de um agente etiológico seria um prejuízo bastante grande, prejuízo econômico, prejuízo, né, sanitário em geral. Outra forma de desinfecção muito utilizada é a imersão. E na realidade, né, do meio rural, então, da pecuária, muitas vezes a imersão é a forma de desinfecção de eleição para instrumental cirúrgico, para agulhas, né, de injeção. Então a imersão se dá em solução desinfetante. Outra forma é a pulverização. A pulverização nada mais é do que a utilização de substâncias químicas, de desinfetantes, através da forma líquida sobre determinadas superfícies. A gente observou alguns casos, né, de municípios, em caso de Covid, que faziam através da passagem de um caminhão, utilizando, né, uma pulverização das ruas, das paradas de ônibus, de corrimão, de uma solução desinfetante à base de hipoclorito de sódio. Ela foi objeto de discussão, de controvérsia, porque esse processo levava o desinfetante em si, o hipoclorito, mas não previa uma limpeza prévia. Então foi questionada a eficiência do processo, até que ponto esse processo funcionaria, uma vez que a higienização não estava acontecendo na sua forma integral. Estava se fazendo primeiro uma desinfecção e sem a limpeza adequada. E finalmente um outro processo que se utiliza muito na pecuária ou no segmento, né, de produção animal é a fumigação. Então essa palavra fumigação lembra fumaça, né? Talvez para algum lembre formiga, mas a ideia não é essa. A fumigação lembra fumaça, e a fumaça nada mais é do que o aquecimento de um produto desinfetante que se presta a essa finalidade,
até ele atingir o seu ponto, né, de ebulição, e ele, a partir daí, virar uma fumaça que vai entrar em contato com todas as partes, né, do ambiente onde a gente vai estar trabalhando. Obviamente, de novo aqui, a fumigação é uma técnica de desinfecção que se presta para ambientes fechados, basicamente incubatórios de ovos, ou laboratórios, né, que trabalham, ambientes de atendimento cirúrgico animais também fazem técnica de desinfecção por fumigação, mas na produção animal é muito utilizado em ambientes que fazem incubação de ovos. Incubatórios de ovos utilizam, né, o processo de fumigação e com certo sucesso. Então, são as técnicas que nós temos para fazer a aplicação do desinfetante. E aí, por mais que eu tenha dito para vocês que toda vez que a gente faz uma aplicação desinfetante, a gente tem que ter antecedido por um processo de limpeza, e isso é o que a gente faz no dia a dia, seja no pré-dipping, seja na higienização da sala de ordenha, seja na higienização do local onde nós vamos criar os animais aviários, né, o ambiente de criação de suínos, a própria questão da injeção. Então, quando a gente vai fazer a nossa vacina, né, da Covid, você faz uma antisepsia antes da aplicação da injeção, e isso a gente chama de desinfecção por prevenção de ocorrência. E existe um caso, toda vez que nós tivermos surto de uma doença infecciosa que não existia na região, então um caso de febre aftosa no Rio Grande do Sul hoje, ele, para nós, é uma complicação bastante grave, e nessas condições a gente vai usar um processo chamado de desinfecção por prevenção de disseminação, ou seja, nós vamos ter a aplicação do desinfetante no ambiente após a limpeza e uma nova aplicação do desinfetante. Então, desinfecção por prevenção e disseminação, ela é o processo que nós vamos utilizar apenas quando há necessidade em função de um agente etiológico que não existe naquele local, e o seu ingresso vai ser uma catástrofe, vai ser um problema bastante grande para a produção e para a sanidade animal. Via de regra, no dia a dia, o que a gente faz? Desinfecção por prevenção de ocorrência. Então, eu sei que o Staphylococcus aureus está no teto, e se eu não fizer a desinfecção adequada, a limpeza e desinfecção adequada, ele vai passar de uma vaca para outra. Então, isso é o que a gente faz no dia a dia. Eu sei que a Escherichia coli está presente nas fezes animais, e se eu não fizer a remoção das fezes e aplicação desinfetante, vou ter quadros de diarreia. Então, isso é o que a gente faz no dia a dia. Prevenção de ocorrência. Casos esporádicos, né? Espero que nós nunca tenhamos que passar, mas uma vez que a gente passe, nós temos que passar por uma desinfecção por prevenção de disseminação. Então, sempre lembrando, né, que eu encho o saco de vocês, sempre limpeza e desinfecção, mas toda a regra tem uma exceção, e a exceção é a presença ou o surgimento de micro-organismos em locais onde ele não existia, e a gente não tem interesse que ele venha a existir. Em função de tudo isso que a gente discutiu, existe uma variada gama de desinfetantes. Embora nós não tenhamos um avanço muito grande nesta área, né? Nós vamos discutir que desinfetantes são usados há muito tempo. Nós temos uma variada gama que nos permite fazer a escolha daquele que vai ser mais apropriado, em função de custo, em função de disponibilidade, em função do ambiente que nós estamos trabalhando, se é aberto ou se é um ambiente fechado, sob vários aspectos. E nesse contexto, então, nós temos uma série de substâncias que são utilizadas com a finalidade, muitos apenas como desinfetantes, alguns como desinfetantes, né, e antissépticos, alguns utilizados para ambiente especificamente, outros utilizados quando a gente faz, por exemplo, o tratamento de água. Então, a partir disso, nós vamos começar a vê-los mais de perto. E aqui seria o momento de a gente colocar a mão na massa de fato, para conseguir entender basicamente como é que eles funcionam e o que nós podemos esperar da sua utilização. Então, eu sempre inicio falando para vocês do começo do processo de antisepsia, voltando, né, para aquela figurinha, ou lembrando a figurinha, aqui já é um desenho, do Joseph Lister. Então, pessoal, o grupo dos desinfetantes, chamado grupo dos fenóis, ele vai agrupar desinfetantes como fenol, como cresol e como os fenóis halogenados. Então, o fenol que a gente vai falar foi o primeiro desinfetante, o primeiro antisséptico que foi criado. É aquele da figura
lá do Joseph Lister segurando o vaporizador de fenol. Essa figura que ilustra um processo cirúrgico acontecendo e uma pessoa que se intoxicou, está passando mal, procurando ar lá na janela para conseguir ver se melhora um pouco, né, em função da contaminação que aconteceu, da intoxicação que aconteceu. Então já pode ver, né, que ele é um produto, foi o primeiro desinfetante a ser utilizado, mas ele apresenta como indicadores, vamos assim, desejáveis, que ele apresenta uma alta toxicidez, ele tem baixa eficiência e tem um odor muito forte. Então, quando a gente dá aula prática, como disse para vocês, eu não vou demonstrar aqui, até porque a internet nós não conseguimos passar cheiro ainda, né, pelos nossos vídeos. Ele tem um cheiro bastante forte. Quando eu apresento ele na aula prática presencial, o frasco em si fica dentro de um vidro de café solúvel, então o nosso frasco de fenol fica dentro do vidro de Nescafé, e ambos fechados, mesmo assim o odor acaba passando. E o fenol tem uma outra característica indesejável, então a temperatura ambiente ele precipita. Então para que ele funcione ele tem que ser vaporizado. E vaporização, né, facilita a sua disseminação e aí os riscos de intoxicação que nós podemos ter. Para a gente ter uma ideia, ele é extremamente tóxico, né? Ele é pouco eficiente a baixa temperatura em função dessas características e ele é derivado de um produto chamado alcatrão de hulha. Para a gente ter uma ideia, o alcatrão de hulha ou carvão de pedra que se chama é um derivado do petróleo. Então é um produto bastante antigo, né? Que é utilizado ainda em formulação a partir de derivados desse fenol. Então, uma das características que a gente pode apontar é que ele serviu de base para a formulação de uma série de outros compostos, né? Então, essas alterações fizeram que nós tivéssemos surgimento e aparecimento dos produtos à base de cresol, dos produtos chamados fenóis halogenados. Então, essa é uma característica interessante. Ele serviu de base para uma série de outros desinfetantes que nós utilizamos hoje. E um desses desinfetantes é utilizado rotineiramente, né? É chamado de cresol. O nome comercial, de novo, lá vou ter que fazer propaganda, né? O nome comercial dele que a gente encontra para vender é a creolina, que se vocês não conhecem, né? Ela é vendida num frasquinho. Esse frasquinho aqui, de novo, pessoal, ele ficou guardado, né? E queira ou não queira, as trocas de temperatura fazem com que haja uma certa evaporação, e essa evaporação dele, associada à evaporação de outros produtos da mesma caixinha, acabou fazendo com que o rótulo ficasse, né, completamente oxidado, aí, manchado, né? E o cresol, ele é um produto que tem como características ser barato, então em qualquer lugar a gente encontra, é facilmente encontrável, ele é barato, é um derivado do cresol. E assim como ele é um derivado do cresol, ele apresenta, né? Se diz que ele é menos tóxico que o fenol, propriamente dito. Mas mesmo assim ele é altamente tóxico ainda. Mas sem dúvida, né? O próprio cresol que a gente conhece, o cresol comercial que tem 10% de cresol, que é a creolina, quando existem produtos como o lisol que tem 50% de cresóis, ele é 2,5 vezes mais eficiente que o seu antecessor aí, que o fenol. Muito utilizado para fazer a desinfecção de piso, de parede, né, desinfecção de instalação, de esgotos, instalações sanitárias, então é muito utilizado. Se diz que ele é um ótimo desodorizante, então para quem conhece o odor do fenol, né, isso explica o porquê que ele é desodorizante sob matéria em decomposição. Então um cheiro bastante característico, um cheiro bastante forte, derivado então do fenol. É o produto de eleição quando é feita a apreensão de carne, seja por questão comercial, seja por questão sanitária, é sempre aplicado fenol nessa carne, porque o cheiro não deixa dúvida, né? Inviabiliza que ele que faça a sua comercialização. Mas mesmo assim, né, ele apresenta algumas características indesejáveis. Então, altamente tóxico, ele é um produto altamente tóxico. É um produto que não consegue atuar sobre esporos bacterianos, é apontado como tendo pouca ação viricida, e mesmo assim, tendo pouca ação viricida, é um desinfetante bastante recomendado para fazer a destruição do agente causador da peste suína clássica, então do vírus causador da peste suína clássica. Ele tem como características também ter uma boa atuação sobre o agente causador da tuberculose, então ele atua de forma bastante satisfatória sobre o Mycobacterium. O que mais que a gente pode dizer? O poder residual dele é pouco, né? Aquilo que nós tínhamos comentado, ele acaba perdendo a atuação na presença de radiação ultravioleta.
Então, esse aqui para nós é a figurinha, né, da embalagem comercial do fenol. E aqui nós vamos ter, né, a experiência que nós faremos, que muitas pessoas às vezes não fizeram, que vai ser um vídeo exclusivo só para isso, um vídeo curtinho, mas que nós vamos misturar o fenol na água e partindo do princípio que o fenol é pouco solúvel em água, o produto comercial que a gente compra é uma emulsão. Então nós vamos ver como é que se comporta essa emulsão na água. Então o assunto do próximo vídeo vai ser justamente acompanhar como é que isso aí ocorre.